backup ou disaster recovery, né? São duas coisas que são diferentes e as pessoas não conhecem muito bem o que o disaster recovery faz e acaba só optando por backup. Ou então, pior, né? Acha que o disaster recovery é muito caro e não conhece, né, as facilidades dele para poder trazer o ambiente de forma rápida. Então, você falou que vai mostrar para a gente um backup, né? Mas também existe essa forma. Hoje, o que você pode falar sobre os dois casos aí para a gente? Onde usar um, onde usar o outro, Diogo? Sim, pergunta legal, porque o pessoal tem muito essa dúvida, né? Quando aplicar o site recovery e quando aplicar o backup, né? Então, o backup a gente usa mais no cotidiano. Então, por exemplo, vamos dizer que eu apaguei um arquivo Excel, que eu preciso do arquivo de ontem, né? Então, eu farei um restore do backup, é uma coisa utilizada mais para o cotidiano, né? E também para a compliance. Tem algumas empresas que precisam manter os dados num compliance de 5 anos, então isso daí a gente consegue manter no backup com retenção anual. No caso do site recovery, a gente usa mais para prevenção de algum acidente, né? Então, teve algum problema com o data center, algum problema muito grave que você perdeu os seus dados, eles estão replicados na nuvem, né? E isso aplica também no compliance. Tem algumas empresas que têm essa exigência de você ter os seus dados em outro local, né? Esse caso de eu perdi tudo, o pessoal pensa assim, eu perdi tudo, eu volto o backup, né? Mas é muito lento, né? Digamos assim. Sim. A recuperação, você vai ter, sei lá, um servidor de, sei lá, 1 tera, não vou nem exigir muito do servidor, vai 1 tera de dados, e instalado software e tudo mais. Poxa, voltar 1 tera, você até volta, mas e o tempo que você demorou até colocar esse 1 tera de volta dentro de um servidor? Ou Sim. então, mas Nivaldo, o backup no Azure, ele vai ser mais rápido, porque eu recupero já direto no próprio Azure. Sim, mesmo assim, ele não é tão rápido quanto um disaster recovery, você fazer o site recovery com o ASR do Azure, que é uma solução exatamente que poucas empresas usam, acham que é só coisa para grandes empresas, não. Qualquer empresa ela pode ter um site recovery e mantém a vida da empresa, né? Mantém a empresa apta a trabalhar independente de qualquer tipo de situação. Sim, com Que certeza. Quando a gente fala de tempo, assim, o site recovery a gente conseguiria recuperar todo o site, como por exemplo nessa imagem aqui, né? Eu tenho a região 1 e a região 2. Se ele está replicando da mesma forma, eu conseguiria replicar todo o meu site de 15 minutos até 30 minutos. Então, é um tempo bem melhor do que você fazer o restore do backup. O restore do backup ele demoraria mais, você teria que comprar as máquinas para fazer o restore, né? Porque vamos dizer que você perdeu as máquinas. Então, nesse cenário, eu acho que o site recovery ele atenderia a necessidade muito melhor do que o backup, né? Perfeito, perfeito. E quando a gente fala de site recovery, eu posso ter um ambiente não Microsoft, né? Um ambiente, por exemplo, VMware, fazendo um site recovery para o Azure, ou até mesmo para um outro ambiente físico da empresa. Então, você é uma empresa que tem 2 sites, né, tem 2 estruturas, você pode utilizar o ASR, né, o Azure Site Recovery, para fazer uma recuperação em outro ambiente físico da sua empresa. Não precisa ser Sim, necessariamente para a nuvem, né? sim, Então, com certeza, com certeza. por isso que eu falo assim, que às vezes o pessoal acha que site recovery é caro, né? Porque, não, vou ter que manter minha máquina no ambiente de nuvem, vou pagar por mês. Mas, se você for pensar, é um ambiente que não é tão caro quanto eu realmente ter um ambiente físico só para isso. Né? Já trabalhei em empresas onde eles montaram um COB, né, um Continuity of Business, em um lugar alugado, com um link que ficava ligado o tempo inteiro, máquinas paradas lá, né, para poder receber a replicação, storage lá dentro, ou seja, o investimento upfront, o investimento que eles fizeram para poder montar esse ambiente, né, é um investimento caro, né, um ambiente de pouco uso. Então, quando você pensa em nuvem, você paga por mês, você paga só a máquina quando ela estiver Somente o disco, ligada. né? No momento da replicação, você vai pagar só o disco, né? Você não vai pagar o Só valor o da máquina disco, ligada, né? que a máquina está desligada. E eu não preciso manter um link
né, com o Azure, eu não preciso fazer uma VPN. Eu só vou usar a VPN quando realmente tiver a falha. Que aí sim, as minhas máquinas, minhas estações vão acessar esse local. Então, pensem, né, em como fazer isso. E o que você vai mostrar para nós aí, o Diogo, falando desse assunto? Que agora a gente vai falar um pouco... Só para voltar aqui no assunto que você falou, né, do VMware. Uhum. Beleza. Então, assim, a gente pode fazer essa replicação das máquinas direto do Hyper-V, né? A gente vai instalar um client no servidor host do Hyper-V e a partir dele a gente escolhe qual VM que a gente vai replicar, né? É a mesma coisa para o VMware. Máquina física, Windows ou Linux, eu posso fazer essa replicação para o Azure, mas eu posso fazer para outra cloud também. E para um outro site físico também, conforme o Nivaldo falou, né? Então, você tem uma flexibilidade grande da forma como você vai replicar essas máquinas e para onde você vai replicar também. Perfeito. Eu tenho um ambiente aqui replicando, e aí eu queria fazer uma ponte. Então, assim, eu vou fazer uma ponte entre a migração de data center e a continuidade dos negócios, né? Porque qual que é a diferença? A continuidade dos negócios eu vou deixar replicando e eu só vou ligar em caso de algum desastre, que seria o site recovery, né? O Azure Migrate, ele é bem semelhante, eu vou deixar migrando, só que em um determinado momento eu vou virar essa chave e aí os servidores vão ficar na nuvem. Ele vai desligar os servidores que estão on-premises e essas máquinas vão ficar somente na nuvem, né? Mas as duas soluções, elas são complementares e elas são semelhantes, né? Por isso que eu estou fazendo uma ponte aqui entre a migração de data center e a continuidade. Muito bom. Mostra para nós aí o que você vai apresentar. Gente, então, só para, enquanto está rodando aí, só para vocês entenderem, que a gente quer fazer aqui um painel, uma discussão, para a gente realmente falar sobre as coisas que a gente vivencia, tá? De empresas que se prepararam para a transformação digital, de empresas que estão realmente preparadas para uma, sei lá, outra pandemia, Deus me livre, né? Mas aconteceu muita coisa nessa pandemia que empresas não estavam preparadas e graças a esse ambiente virtual, esse ambiente de nuvem, conseguiam se manter em pé. Então, a ideia é exatamente isso. Enquanto a gente fala, vai trocando umas ideias aqui, vai falando sobre alguns assuntos que são importantes para vocês, ele está aí mostrando como isso aí funciona. Então, joga na tela aí, Diogo, o que a gente estiver apresentando, que é super importante deixar claro para eles como que a tecnologia funciona. Sim, com certeza. Então, aqui a gente tem 3 servidores que estão replicando do nosso Hyper-V, né? Um deles está desligado, por isso que ele está com esse crítico aqui, né? Ele parou de replicar porque a gente desligou intencionalmente, né? Legal. E aí eu tenho 2 servidores aqui, um Server 2008 R2 e o Windows 7. Os dois estão fazendo replicação. Eu posso clicar em um deles aqui. Por exemplo, vamos dizer que eu quero testar, né, para ver se ele vai ser funcional quando ele estiver no Azure. No momento que eu tirar ele do on-premises e colocar na nuvem, eu consigo fazer um teste de migração aqui. Legal. Gente, então assim, é um ambiente Hyper-V, mas não é só Hyper-V, tá? Então, ele montou um cenário com soluções Microsoft, mas vocês podem pensar até em máquinas físicas, tá? Não só máquinas virtuais, para se ter essa replicação. Vamos lá. Beleza, então aqui a gente tem a opção de fazer a migração de teste, né? O que ele vai fazer? Ele vai criar uma máquina no Azure e ele vai atachar esse disco. Então ele já tem um disco que está sendo replicado do on-premises, ele vai atachar esse disco nessa VM, né? Ele pede para selecionar qual rede virtual, né? Essa rede, só para vocês entenderem, a gente já criou antes e já definimos o range de IP. Então já está tudo ok para que o range de IP ele não possa ser o mesmo que o range on-premises, né? Nesse caso, para não ter nenhum conflito. Senão não trafega o pacote, né? A gente não sai da rede interna para chegar até a máquina que está no ambiente virtual, no ambiente em nuvem, desculpa. Ele tá no processo aqui ele está no processo de iniciar a VM aqui. Esse processo ele demora mais ou menos uns 5 minutos, né? Legal. Isso daí é o que você está preparando, só para vocês terem uma ideia. É uma migração já preparando o ambiente para um DR. Então, o que acontece? Toda migração, a base dela é um disaster recovery. É como se vocês estivessem derrubando seu ambiente local para crescer na nuvem. Então, o ideal seria exatamente preparar essa estrutura.
né, vocês já ter as redes diferentes, a comunicação entre as redes, né, preparado toda a parte de segurança, e aí você consegue levar esses dados aí do servidor, né, ou físico, ou uma VM, para um ambiente em nuvem, e depois só ligar lá. Pronto, é um ambiente já migrado, né, tem Sim. algumas considerações, lógico, mas isso aí é um passo muito rápido de migração. Só para pegar um gancho aqui, a principal diferença entre o DR e o Azure Migrate seria, que é a migração, né, seria que no DR, em teoria, eu vou voltar. No DR, em teoria, eu vou ir para o Azure e quando o meu ambiente local estiver ok, eu vou voltar para o ambiente local. É a principal diferença. No caso da migração, eu não vou voltar. Eu vou pegar as máquinas do ambiente... Passagem só de ida. Passagem só de ida, exatamente. Deixa eu voltar então, aqui um pouquinho nos slides. Depois a gente vai falar, o próximo assunto é sobre Cloud Archive. Então, a gente já vai até falar como que vocês fariam também um processo de migração do servidor de arquivos, né? Ele funciona como o arquivamento. Então, imagina seus servidores de arquivos no talo, né? Você já começa a pensar em levar alguns dados históricos para a nuvem, e aí você já faz um passo para a migração do seu servidor de arquivos também para a nuvem. Então, quando a gente fala de Cloud Archive, anota aí, faz parte aí também de um processo de migração de arquivos com fase bem tranquila. Sim, só para eu repassar aqui, acho que esse slide eu não passei ainda, que é o do DC Migration, né? Então, algumas vantagens aqui, né? A facilidade em você migrar os servidores para a nuvem, né? Como a gente mostrou aqui, é bem simples. O que demora mais é o processo de configuração. Pode demorar de 2 até 3 horas, mas depois que já está configurado é bem tranquilo. Você clica lá na máquina para replicar e o HD que está na máquina on-premise, que é no caso o VHD, né? Ele vai ser replicado para o Azure da forma como ele está lá. Aqui a gente tem a possibilidade de migração de servidores de AD, servidores de ADFS, file server, bancos de dados também a gente pode migrar. Oracle. O banco de dados, só um adendo, a gente poderia migrar para o PaaS também, né, que é o serviço. Aí não seria uma VM, a gente migraria ele para um serviço de banco de dados dentro do Azure, né. Eu não vou aprofundar muito nesse tema, mas é uma possibilidade da gente fazer também. Aplicação, a gente poderia migrar um servidor de aplicação também. E aí você não teria necessidade de manter o data center local, né? Você poderia desativar, talvez deixar um servidor ou firewall, né? Só para manter a VPN entre o Azure e a rede local, né? E a confiabilidade também, né? Que a gente trabalha com o Azure, eu pelo menos trabalho há uns 3 anos, e a gente reconhece a confiabilidade do Azure, né? É muito difícil, mesmo uma VM que não tem redundância, é muito difícil você ver essa VM caindo ou essa VM com algum problema físico. Então a gente sabe pela prática, pelo dia a dia, que tem realmente uma alta confiabilidade nos servidores do Azure, né? Deixa eu voltar aqui para a gente ver se ele criou a VM. Ah, legal, ele criou aqui, beleza. Então, vou abrir uma outra aba aqui. Vocês podem ver aqui a VM foi criada, né? Ela tem o mesmo nome que ela tinha aqui na replicação, ele só adiciona o teste na frente aqui. Legal. Então, Windows 7 DR. Eu só não vou conseguir conectar nela porque ela não tem IP público. Então, eu teria que estar na VPN para eu poder acessar ela pelo IP interno, né? Que ela tem um IP interno aqui. Ah, tá. Mas é uma máquina que já foi criada, já está disponível para acesso por dentro da empresa. Tá funcional. Ou seja, já poderia dar um RDP acessar. Fez o papel dela, que é o quê? Caiu minha máquina, eu subi uma máquina nova já, ela tem o IP de DR, aí a política de disaster recovery da empresa, ela faz o que ela quiser. Agora não clique nesse ícone, clique nesse outro ícone que é a máquina que está respondendo agora. Mas o mais legal disso é que essa máquina ela vai ter uma perda de dados, né, muito mais baixa do que o backup. O que eu quero dizer com isso? É uma replicação que está ocorrendo direto. Então, eu defino quanto tempo de dados eu quero perder. Ao contrário do backup, que eu crio uma rotina, sei lá, uma por dia, eu vou ter uma perda, dependendo do horário, de no máximo 24 horas, dependendo de quando foi que eu perdi a máquina. E
a hora que eu perco uma máquina que está sincronizada por Azure Site Recovery, eu posso perder, sei lá, 5 minutos de dados, porque ela estava sempre replicando. Então, Sim, eu ela subo... replica a cada 5 minutos, ela replica o disco. Exato. Então, eu subo a máquina com um IP diferente, um nome diferente, mas com a mesma informação que eu tinha de 5 minutos atrás. Então, a vantagem é exatamente essa. Eu sou mais ágil com o ambiente de disaster recovery do que com o ambiente de backup. Ah, mas Nivaldo, no ambiente local, 5 minutos atrás pegou um ransomware. Vai replicar para a nuvem? Vai replicar para a nuvem. Então, aí eu preciso do backup. Não estou eliminando o backup. Eu estou falando, vocês têm o backup como uma solução e vocês têm o Site Recovery como uma outra solução. Todas são necessárias para todo tamanho de empresa. Dependendo do que vocês querem, vocês não terão um custo muito alto para poder manter um ambiente de Site Recovery. É uma estrutura que muitas empresas elas deixam de pensar nisso e acabam perdendo, né, tempo com missão crítica. A gente vai falar mais alguma coisa sobre backup e sobre DR, ou Diogo? Vai sim. Então, uma coisa legal que tem aqui no Azure é que eu posso limpar. Então, eu vou limpar esse teste, aquela VM que vocês viram que ele criou, o próprio Azure vai deletar. Então, era só para a gente fazer um teste de migração, né? Eu clico aqui em limpar a migração teste. A gente não tá apresentando a tela ainda. Agora sim. Pronto, pode ir. Então, vou clicar aqui em limpar o teste. E aí ele deleta a VM, né? Porque a nossa ideia aqui seria só validar se eu consigo logar na VM e se ela está com todos os serviços lá dentro, né? Num cenário de migração, realmente eu não voltaria. Então ficaria direto no Azure, né? Já que você falou do backup, Niva, eu vou puxar o gancho. Eu vou puxar o gancho para o backup aqui. Eu tenho uma máquina aqui. Essa máquina a gente vai usar para demonstração do backup e vamos usar para demonstração do N1 Archiving também, tá? Do Cold Archiving, beleza. Isso. Nesse primeiro momento, eu instalei o agente de backup aqui. Esse agente de backup ele é bem tranquilo de instalar porque ele é bem semelhante ao backup do Windows, né? A diferença é que ele vai mandar direto para a nuvem. Muito igual. Isso, e aí ele faz backup de pastas e arquivos. Então, o foco dele é pastas e arquivos, então a gente recomenda bastante para file server, né? A gente tem até alguns clientes grandes que utilizam esse agente para fazer backup de file server. Caso a necessidade seja o backup de uma VM inteira, ou backup de SQL, a gente recomenda o Azure Backup Server, que é uma solução um pouco diferente. Ele vai precisar de um servidor dedicado para a instalação do software, e ele consegue fazer backup para a nuvem, de VM completa e de SQL, né? No caso desse agente aqui, ele é bem focado para arquivos mesmo, né? Então, como que ele funcionaria aqui? Eu vou agendar um backup aqui. Aqui ele dá algumas informações, né, sobre o que ele faz de backup. E a gente gosta até de falar bastante da gente, porque é um produto que a gente tem muitos clientes e que a gente vê que ele funciona e que ele atende bem a necessidade, principalmente quando é file server, né? Quando é backup de arquivos, assim, né? É uma coisa que as pessoas ficam receosas, né? Poxa, vou ter um agentezinho simplesinho de backup. Não é simples não, gente. Ele é parrudo esse backup. É um backup, é como se fosse para as empresas o primeiro backup, mas muitas empresas usam até como um segundo. O que é primeiro e que é segundo, Nivaldo? Tem empresas que mantêm um backup só, na hora que precisa do restore não funciona. Né? É sempre bom ter o segundo backup. Quem tem um backup não tem nenhum, quem tem dois tem um. Então, o que acontece? Esse backup na nuvem, ele faz um backup full, né, de todo o seu ambiente e todo o seu servidor, e o restante é incremental. Então, esse agente, ele não trafega muita coisa depois que ele já fez essa rotina de backup. Ele trafega muito pouco, a sua janela de backup ela fica sempre pequena. Então, você tem sempre espaço na sua janela de backup para poder fazer outras coisas. Você não precisa se limitar mais a robôs fazendo semanal um full. Por quê? Porque o full dele já está lá na nuvem, o restante é toda alteração. Quero recuperar um dado dos primeiros backups, eu consigo recuperar inteiro os dados do primeiro backup. Quero recuperar só aquele arquivo, consigo recuperar granular também. Ou seja, essa rotina de backup que ele faz para a nuvem, a única coisa que falta para ele é o report, né? Você acompanhar. E isso a gente tem o Cloud Backup Management, que faz o report
para as empresas saberem se o backup rodou, se o backup não rodou, isso tudo a gente faz o acompanhamento. Então você larga a sua rotina de backup com a gente, que a gente faz exatamente isso. Acompanha, executa o seu backup em nuvem e acompanha ele para que nada aconteça de errado. Deu falha, no dia seguinte a gente já está entrando em contato com vocês, passando informações de como que esse backup precisa ser corrigido para funcionar de novo, porque falhou, o que não falhou, e a gente conseguir resolver essas questões e deixar o seu backup íntegro todos os dias. É Sim, importante você ter onde armazenar. A gente faz todo o acompanhamento e toda semana a gente manda um relatório e caso tenha algum erro no backup, a gente faz essa tratativa também. Né? Exato. Contato com a Microsoft para saber o porquê que não está rodando, onde está, o que precisa corrigir, tudo isso a empresa ela entra em contato e faz exatamente essa função. Sim. Só voltando aqui, eu falei sobre a SQL, né? Caso você tenha um SQL e tenha uma necessidade de SQL, o que a gente poderia fazer? Você faz o backup do próprio SQL e gera um arquivo, aquele arquivo que é o do próprio SQL, acho que é .back, se eu não me engano. Isso, .back. Faz o dump do backup pelo próprio agente de backup do SQL. Sim, aí esse arquivo a gente consegue mandar ele, a partir do momento que ele é um arquivo, eu consigo mandar ele para a nuvem usando esse agente de backup aqui, então é bem legal. Isso. O Azure Backups, ele tem dois tipos de backup. Esse por agente, que aí eu preciso fazer o backup realmente pela ferramenta de backup do SQL, baixar para a máquina, e aí eu pego esse arquivo .back e mando para a nuvem. Ou a gente pode ter o DPM, o Data Protection Management, o Data Protection Server, né? Que ele vai estar dentro de uma máquina servidor de vocês, que faz por agente nas máquinas também, porém o agente é backupeado, no caso do SQL, on the fly. Então, enquanto o backup está rodando, eu vou lá com o agente do Azure Backup e faço o backup do banco de dados. Não precisa fazer o dump para a máquina, né, para o HD, para depois fazer o backup do .back. Ele faz o backup direto. Ou seja, são duas formas. Quer com a gente na máquina e faz o .back. Não quer com a gente, que é um servidor de backup local, e depois ele manda para a nuvem, é possível também, e aí ele faz o backup na hora que está rodando. O DPM a gente costuma falar que ele é uma solução mais parruda, né? Que ele exige um hardware dedicado, não um storage dedicado. E esse daqui é um agente que você vai instalar no próprio servidor que você quer fazer o backup dele. A diferença é que esse agente manda para a nuvem direto e o servidor de backup ele armazena uma cópia online local e a outra cópia online na nuvem. Exatamente. Bom, então aqui nessa tela a gente escolhe qual pasta que vamos fazer o backup, né? Então, eu já tinha deixado uma pasta aqui. Essa daqui, Backup Mars. Ela não tem muita coisa, ela tem mais ou menos 1.5 GB, né? Só para a gente ver como que ele faz o backup. Aqui eu vou deixar às 7 da noite, né? Diariamente. Eu posso escolher até 3 horários, mas normalmente a gente recomenda uma vez por dia, porque às vezes se o backup for muito grande, um horário pode bater no outro, né? Então, por padrão, a gente sempre faz uma vez por dia. Mas se for um backup pequeno, pode fazer 3 vezes por dia. Aqui a gente coloca uma retenção, né? Vou colocar uma retenção padrão aqui, né? 7 dias, 5 semanas, 12 meses e 5 anos. Isso aí, gente, é como se fosse a fita, né? Então, como que eu estou fazendo o backup? 7 diárias, 5 fitas semanais, 12 fitas mensais e vou guardar 5 anuais. Exatamente, aquele backup que a gente fazia na fita LTO, né? Hoje você já consegue guardar por 5 anos na nuvem, né? Não sei se o pessoal conhece a fita LTO. Ele colocou LTO. 5, tá? Se colocar 10, vai 10. Vai 10. Pode até 99. Vai lá. Pode até 99 anos. Mas a fita LTO eu lembro que dava trabalho, viu? Porque às vezes você tinha uma política que você tinha que mudar de site, né? Mover ela de um site para outro por política de compliance. Então, realmente era bem trabalhoso a fita LTO. Não, sem contar que LTO 6, LTO 5, LTO 4, ou seja, vai mudando a versão. Mudou a versão da unidade, você tem que mudar a fita. Aí, de repente, você tem uma fita nova com unidade antiga. A unidade quebrou, você coloca uma unidade nova e só tem a fita antiga. Cara, é loucura. O Azure Backup Server já mudou de nome, já trocou versão e tudo mais, e você tem backup porque é um arquivo, ele fica num cofre. O bom disso é que o dado é criptografado. Quando envia, é criptografado em loco, ou seja, no disco lá também está criptografado.
Ou seja, o dado fica muito mais seguro do que a fita, que fica transitando do motoboy para casa do dono da empresa, não sei, tem um monte de coisa. Sim. Não, é interessante isso, porque realmente, às vezes o pessoal pergunta sobre segurança, né, para você guardar os dados na nuvem. Nesse caso aqui, o dado ele vai estar criptografado tanto lá em descanso, né, enquanto ele estiver lá no cofre, e em trânsito ele também é criptografado. Primeiro é criptografado, depois que eles mandam pela rede. Então tem até uma chave de criptografia que a gente vai cadastrar aqui no final, né? Vamos embora, porque a gente tem que falar de Cloud Archive e nosso tempo está correndo. Bora. Então, essa opção aqui é legal para quem tem muitos dados. Então, você pode transferir pela rede, ou você pode solicitar uma caixinha que eles chamam de Microsoft Azure Data Box. A Microsoft manda, você coloca esses dados em HDs, vamos dizer que seja 50 tera, né? Seja muitos dados. E aí eles sobem esses dados lá dentro do Azure mesmo, para você não precisar mandar pela sua rede, né? Para não onerar a rede. Mas realmente aqui seria para uma quantidade muito, muito grande de dados mesmo. Aqui ele só vai confirmar, né, algumas informações, a unidade e o período. E ele já vai criar aqui. Eu não sei se vai dar tempo de concluir, mas só para vocês verem, eu vou mostrar aqui, vamos dizer que eu fosse fazer um backup agora, né? Então eu vou clicar aqui, Backup Now. Vou dar um Next aqui. Ele vai perguntar até quando eu quero que ele mantenha esse backup. Normalmente ele vai manter por um mês, mas eu posso mudar esse período. Isso aí sem rotina, só fazendo um backup Isso, full quando eu solicito momento, na hora, ele me pergunta isso. até quando que ele vai reter o backup. Beleza. Aqui tem uma opção legal também que é o throttling. Se você quiser configurar essa opção, você pode limitar a banda que esse agente vai usar. Para ele não consumir toda a sua rede, você pode definir o máximo que ele vai utilizar da rede, e aí ele não vai ficar onerando a rede. Vamos dizer que ele vai fazer backup durante o dia, ele não vai onerar de uma forma muito, muito forte a rede se você configurar o throttling aqui, o Network Throttling, tá bom? Isso é muito bom para quem coloca o backup e ele invade a rotina produtiva. Né? Ele está no horário de trabalho, está trafegando pela rede todos os dados do backup, então você consegue gerenciar aí essa banda. Sim, bem Isso é legal. uma das coisas muito boas dessa rotina de backup com o Azure Backup. Sim. Não atrapalhar a rede. Então a gente vai iniciar o backup aqui. Vamos ver se a gente consegue concluir aqui até o final da nossa apresentação, né? Ele vai preparar o Diogo, tem uma pergunta sobre dá para escolher entre full e incremental. Na verdade, não dá para escolher, né? Esse backup now, ele é como se fosse um full dessa pasta que você selecionou, dessa unidade que você selecionou. Ele não vai fazer mais nenhum outro. Quando a gente faz rotina de backup, aí a rotina de backup ela é um full, restante tudo incremental. Você não tem como escolher. Aí como que ele sabe qual que é semanal e qual que é anual, né? Ele coloca uma marca no backup para saber qual que é semanal e qual que é anual, mas o único que vai ser full vai ser o primeiro. Todos os outros, independente se for semanal, se for mensal, anual, todos os outros vão ser incremental. Show de bola. Ele está indo bem rápido porque essa máquina está no Azure, então ele está usando a internet da Microsoft, né? Então acho que ele vai concluir rapidinho. Aqui é o backup de 1 GB. Mas deixa rodando aí, vamos falando de outro assunto já, depois você volta, só apresenta essa tela. Que tal? Vamos, bora lá. Então, a gente precisa falar deixa eu ver se tem alguma coisa bacana pra gente falar aqui do PowerPoint, do backup. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Backup tá lá pra cima. Aí. Tá. Então, isso aqui é legal. O backup, ele pode ter replicação geo-redundante. Verdade. Então, eu tenho a opção de deixar o backup nos Estados Unidos, por exemplo, e deixar na Europa também, fazer em 2 regiões. Se você for um cara bem crítico, né, fala, eu tô com medo de perder esses dados. Tô com medo da Microsoft perder os meus dados, né? Aí você pode fazer um backup geo-redundante, porque daí não fica só no Brasil, sei lá, não fica só na região que você escolheu. Ele fica na região que você escolheu, mais a região parceira dela. Sim, exatamente. Mas é assim, mesmo que você escolha deixar só no Brasil ou só nos Estados Unidos, dentro do data center, ele vai colocar 3 cópias do backup. Então, ele já vai ter uma redundância dentro do data center.
Ou seja, é caceteamento mesmo da Microsoft perder seus dados. Aí você Sim, aperta o botãozinho para fazer algum, backup gel redundante. Eu costumo falar que o gel redundante. na Flórida, né? Se a Flórida sumir do mapa, né? Né, eu costumo falar que gel redundante é para quando ressuscitarem o Bin Laden e ele jogar os aviões de novo dentro da Microsoft. Aí você tem uma cópia em outro lugar, entendeu? Em outro Porque local. não tem, assim, é um É custo, difícil, é logo. é muito raro você perder um data center inteiro, né? Então, Porque, só para vocês entenderem, o data center da Microsoft, ele, por exemplo, no Brasil só tem um, né? Só que normalmente ele tem vários prédios. Ele tem, por sim, exemplo, 3 prédios. sim. Então, assim, Ficaria alugado em um cada. só uma coisa muito extrema para você perder um data center completo, assim, né? Ou a pessoa não tem confiança da Microsoft ou acha que o Brasil dá tudo errado, então já coloca aí o já redundante. É Sim, porque tem que pagar o dobro, né? Mas tem que pagar o dobro, é. Mas às vezes é é compliance, né? possível. Às vezes pode ser com algum Às vezes é compliance. compliance, às Se vezes é tiver a compliance. necessidade, você pode colocar em outra região, né? Isso. Legal. Tem algumas empresas que não podem ter os dados fora do país, né? Então o cara já tem a garantia que vai ter uma redundância local, né? Então não é porque está com uma cópia na Microsoft, não, você vai ter umas 3 cópias na Microsoft. Na Microsoft, exatamente. Legal. Então, aí a gente vai falar um pouquinho sobre proteção de workloads, né? Que é aquilo que eu falei. Você vai poder proteger os arquivos. Caso a necessidade seja de banco de dados ou de VM completa, tem que ser o Azure Maps, que é o backup server, que é uma outra solução, né? Isso. Aí, ó, Aí, já respondeu a pergunta que teve aqui agora já. Se pode ser usado para fazer backup do VHDX. Quando você vai fazer backup da máquina virtual, aí você tem que ter o backup server, né, que é o MABS que o Diogo comentou agora, que aí sim, ele sim faz on the fly, né, faz o backup da máquina virtual. Dá para fazer sim. exatamente. Perfeito. E aí, esse daqui é o que a gente está usando, né? Que é o agente de backup local. Esse é o que eu estou mostrando para vocês, que ele já deve até ter concluído. Concluiu aqui, ó. Vocês viram que foi bem rápido, o backup de 1 GB. É claro que o link da Microsoft é um link bom, né? Mas ele é razoavelmente rápido. Se você tem um link de 50 mega para cima, a gente já pode considerar que o backup vai ser bem rápido. Aí ele concluiu Sim, aqui, a gente pode executar outro. Se eu quiser, não quero ficar só com um, né? Posso mandar mais sim. um backup aqui. Beleza. E nessa linha de backup, a gente também tem esse backup aqui, que é o backup das VMs. Então, por exemplo, eu tô com essa VM aqui, que é a VM do DR, né? Acho que agora ele já deletou ela, mas vamos dizer que ela tivesse aqui, né? Eu tenho a opção de fazer o backup dela aqui. Eu posso vir nessa parte de backup. E aqui o backup ele é até mais rápido, porque ele está fazendo de Azure, de uma VM do Azure, para dentro do cofre. Ele é diferente do agente. Então, esse tipo de backup a gente chama backup de VM do Azure. Esse daqui que eu mostrei para vocês é o backup do agente, né? Eu tenho que instalar esse agente e configurar para ele fazer o backup. Então, esse daqui é mais rápido. Ele faz o backup da VM completa, né? Então, eu posso restaurar essa VM, inclusive em outro resource group, né? Em outro local dentro do Azure. Eu também consigo fazer o restore dos arquivos. Eu tenho a opção de fazer o restore da VM completa ou dos arquivos, mas isso aqui só vale para a VM do Azure. É diferente da VM do Uhum. Hyper-V ou do VMware que está on-premise, tá? Mas é um backup interessante também. A gente usa bastante. Vamos dizer que se a sua workload ela está rodando no Azure, esse backup é interessante. O backup da VM do Azure, que ele vai pegar ela completa e vai dar a opção de restore de arquivos também. Então, deixa eu voltar Vamos, aqui. vamos voltar agora a falar de archiving. Vamos, bora lá. Porque senão a gente vai comer o tempo aqui. Tem ainda o Ezequiel para falar do próximo assunto, que seria Scaling, vai falar de auto-scaling. scaling. Opa, Isso. auto-scaling. Auto-scaling é importante. Auto-scaling faz com que Auto-scaling é vocês legal. não parem o ambiente de vocês por máquina estar sem poder computacional. Sim, com certeza. Beleza. Então, só para a gente falar um pouquinho aqui dos benefícios, né? O Cloud Archiving. Você tem um custo por giga menor, se comparado com o Azure Files, quando o arquivo está lá, né? E discos gerenciados.
ele tem uma confiabilidade boa também, porque ele já tem uma redundância, que é aquelas 3 cópias que a gente tinha comentado, e eu posso fazer o backup também do Azure Files, que é o do compartilhamento, né? Eu posso fazer o backup dele, dentro do Azure mesmo. Eu tenho a possibilidade de ter outros servidores sincronizando os mesmos arquivos que estão no FileSync do Azure. Então, o que seria isso? Eu tenho um servidor de arquivos que está on-premises, eu escolho uma pasta lá, que pode ser a pasta raiz, essa pasta ele vai replicar para um compartilhamento dentro do Azure. E eu posso replicar para um outro servidor, que está em uma outra cidade, o mesmo compartilhamento, ele vai manter esse sincronismo, né? Por isso que ele tem esse nome aqui, Azure File Sync, ele faz o sincronismo da pasta que eu determinei de arquivos, tá? E ele também é altamente escalável, né? Eu posso, uma capacidade de armazenamento muito grande que ele tem, né? Então, só para vocês verem como que ele seria, eu tenho ele aqui. Ó, esse daqui seria o Azure File Sync, né? Então, eu tenho um grupo de sincronismo aqui. Nesse grupo, eu vou escolher qual unidade que ele vai sincronizar, né? No caso, ele está sincronizando a pasta F N1 Archiving. Ele está saudável aqui, ele está replicando, né? E aí aqui a gente consegue ver o que tem dentro dessa pasta aqui, que é o mesmo servidor que eu usei para mostrar para vocês o backup, é o que a gente vai mostrar aqui, o N1 Archiving. Tá, deixa eu só aproveitar aqui que você dá uma pausinha, tem uma pergunta. Backup full, quanto tempo em média para um servidor de 5 teras? Rapaz, depende do link, né? Ele está querendo saber qual é o tamanho do link, mas ele consome toda a banda que você permitir. Então, não tem tamanho de link mínimo ou máximo. Se você não configurar o throttling, ele vai consumir todo o seu link até ele terminar o backup. Então, a menos que você vai fazer à noite ou no final de semana, é interessante configurar o throttling para ele limitar essa banda. Normalmente a gente configura dessa forma, né? Para de segunda a sexta no horário comercial, ele não consome 100% da banda, sim, né? Ele até faz o backup, mas consome 20% da banda, 40% da banda, aí o que você preferir. E madrugada, se você não for 24/7, lógico, né? Madrugada, arrebenta o link, deixa 100% lá para poder acabar mais rápido. Então, 5 teras de backup, eu não sei te dizer quanto tempo levaria, mas dependendo do seu link, depende bastante do link, depende bastante do pode link. levar à noite ou pode levar aí uns 2 dias. Sim, exatamente. Então, aqui é a pasta que a gente está fazendo o N1 Archive, né? Então, o que ele faz? Ele pega essa pasta com esses arquivos aqui e ele manda para um compartilhamento aqui dentro do Azure. E aí são os mesmos arquivos, né? Os mesmos que eu tenho naquela pasta, eu vou ter aqui. Ó, vocês podem ver, a gente tem um compartilhamento aqui, o nome é N1 File Server. Eu coloquei uma cota nele de 13 GB, né? Mas aí a cota a gente pode colocar conforme a necessidade, né? Eu consigo colocar a cota de 5, 10, 20 tera, tem um limite bem grande assim, né? Então, aqui vocês podem ver que são os mesmos arquivos. O Azure AD Connect, o Chrome Setup, vocês podem ver que são os mesmos que estão aqui. E aí, nesse caso, a gente faz um backup como a gente estava falando de backup, né? A gente faz o backup desse share. Então, eu posso vir aqui em backup. E eu tenho o backup do próprio share, que ao invés de eu fazer o backup dos arquivos que estão aqui na máquina, eu faço o backup dos arquivos que estão no share. Porque, por exemplo, nesse caso, vocês podem ver que está meio esmaecido aqui, né? Porque esses arquivos, eles já estão na nuvem. Então, se eu clicar em algum desses arquivos, ele vai ter que baixar. Ele vai, por exemplo, vou clicar aqui. Então, assim, a gente coloca um servidor de arquivos com o Cloud Archiving aí para poder fazer o sync dos arquivos para esse share. Mas o arquivo não sai da máquina, ele só fica esmaecido ali dentro. Ou seja,
o usuário vai encontrar o arquivo na mesma direção. A única coisa que vai acontecer é que quando ele clicar, esse arquivo vem da nuvem para a máquina. Basicamente é isso. Exatamente, é isso mesmo. Então, aqui eu não vou executar ele até o final, mas é só para mostrar que ele precisa baixar o arquivo, porque Lá, nesse cenário, agora, a corzinha dele. isso, a gente definiu o Cloud Tier de 1 dia. Então, o que significa isso? O arquivo que tiver a idade maior do que 1 dia, ele vai mandar para a nuvem. Mas isso daí é variável, eu posso colocar a partir de 1 mês, né, a partir de 6 meses. Eu Quais posso são as definir... vantagens disso daí? As vantagens de eu colocar menos tempo é exatamente eu liberar mais espaço no meu servidor. Então, se vocês estão com um problema de espaço no servidor de arquivos, a vantagem disso aí é exatamente essa. Eu deixo de consumir espaço local, para o usuário continua aparecendo que está ali o arquivo, mas ele não está, é só o header daquele arquivo. Ele, pelo agente, ele deixa esse arquivo na nuvem e baixa para a máquina só quando for realmente utilizado. Então, imagine o seguinte, ele colocou para 1 dia, mas eu tenho arquivos que eu não acesso de 1 ano para trás. Se marcar de 6 meses para trás, você tem arquivo que você não acessa. Se eu coloco essa rotina para que ele armazene os dados de 6 meses para trás, eu vou liberar tudo que for de armazenamento antigo de 6 meses, e de 6 meses para cá é online, está na máquina. Ah, mas Nivaldo, demora muito para chegar esse arquivo que foi lá para a nuvem. Cara, se você nem usava esse arquivo, não tem problema em demorar um pouco. Concorda? Se eu colocar aí sei lá, 1 ano de retenção, 1 ano para trás, eu não uso esse arquivo. Se ele demorar um pouquinho, beleza. Mas mesmo assim não demora muito. Mesmo Não, é assim, rápido, é bem rápido. é rápido o download. Né? Vocês viram aí que ele clicou. Tudo bem que está com uma máquina totalmente local, mas eu não preciso de VPN para isso, né, Diogo? Eu não preciso montar um ambiente com uma VPN para poder baixar esse arquivo de volta, não, né? Não, ele tem um agente, né, que é até esse agente que está aqui, esse arquivo aqui é o agente que ele instala na própria máquina, que é, por exemplo, na máquina on-premises, e ele vai fazer essa replicação pela internet. Então, eu não precisaria de uma VPN nesse cenário de Genuine Archiving. É criptografado em trânsito também, como o backup. Ou seja, não é porque eu estou em nuvem que eu tenho que ficar criando VPN para tudo, VPN para cá, VPN para lá. Não, gente, eu tenho vários sites, coloco o agente do Cloud Archiving em cada um dos sites, eu não preciso ficar criando VPN. Eu vou ter acesso a esses arquivos que estão na nuvem de uma máquina que está local. Sim. Então, assim, é muito prático. Eu diminuo a quantidade de armazenamento local no servidor, ou seja, eu não preciso mais de um disco de 5 teras, nem você está fazendo backup aí de 5 teras, não preciso mais de um disco de 5 teras, eu faço um HD de 500 gigas, que é tudo que está online, tudo que eu uso no dia a dia. De esses 4,5 teras, eu não uso tudo sempre. Eu uso esporadicamente, eu nem uso, tá lá. Para quando alguém pedir, tá lá, né? Sim. E aí, esses dados ficam na nuvem. Fica lá. Mas o usuário vai navegar. Pastinha, subpasta, 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 arquivo. Clicou, ele vai esperar um pouquinho, o arquivo vai abrir na máquina. Vocês viram aqui. Vocês viram aqui ao vivo que foi bem rápido, né? Foi bem, exato, não demora muito para baixar o arquivo. Aí se o pessoal tiver curiosidade, aqui é onde eu faço essa configuração, né? Aqui ele está falando que só vai manter em cache os arquivos com menos de 1 dia. Então, o arquivo acima de 1 dia, ele já manda para o Cloud Tiering, que a gente chama, né? Isso. Essa política a gente descobriu recentemente no cliente que ela é perfeita para quando a gente quer realmente consumir menos no servidor de arquivos, fazer um backup mais rápido, porque eu estou fazendo o backup do share do Azure e não da máquina do Azure. É um backup mais rápido e eu tenho ele com menor tamanho porque eu não tenho muitos backups. Eu não tenho uma estrutura de backup com um full, por exemplo, porque a redundância está no share do servidor de arquivo, do servidor, desculpa, no share do Azure e não do servidor de arquivos. É um pouquinho complexo para agora, mas a ideia é, quero liberar espaço no servidor de arquivos, quero ter a estrutura de arquivos do mesmo jeito, quero ter arquivos na nuvem, não quero pagar por uma VPN para ficar mais caro, não quero montar um servidor para poder armazenar meus dados. Cara, sincronismo de arquivos antigos. Manda tudo para fora, manda tudo para nuvem, esquece esses negócios local. Porque assim, só para a gente dar um exemplo prático, né? Vamos dizer que você tem um servidor
que ele tem 5 tera que nem o rapaz perguntou, né, do file server. Você pode configurar uma política que ele vai manter no servidor só os arquivos de 1 mês. O que for mais do que 1 mês, ele vai mandar para a nuvem. Então, você não precisaria ter no servidor esse disco mais de 5 tera, porque a maior parte dos arquivos estaria na nuvem. O que vai ficar no servidor é o nome do arquivo, né, como se fosse um índice, e na hora que a pessoa clica no arquivo, ele baixa direto da storage account. Perfeito. É isso aí. Se vocês tiverem dúvida, gente, Beleza? QR Code, joga aqui na tela, por favor, para vocês poderem mandar as suas dúvidas. Se vocês querem montar um ambiente parecido com esse, gente, pode mandar aí. A gente passou bem simples aqui, mas dentro do Reddit do canal do YouTube aqui e dentro do LinkedIn, se inscrevam. Nós vamos estar sempre falando sobre alguma coisa, sobre tecnologia, sobre coisas importantes para vocês. Esses vídeos que nós estamos apresentando aqui com o Diogo, o Yuri, o pessoal da Sona, a gente vai colocar, o Ezequiel vai entrar aí também, a gente vai colocar ele lá no YouTube para vocês poderem assistir de pedacinho em pedacinho, tá bom? Então, se inscreva lá no canal do YouTube, preencha esse formulário aí, quem estiver preenchendo vai ter um sorteio, vai concorrer aí a um treinamento, né? São 4 cursos dentro do PCP Academy, tá? Então, já aponta o celular, quem precisar, sei lá, quer que um amigo participe, que conheça, compartilhe o link aí do Reddit Now, tá no YouTube também, tá? No LinkedIn a gente está ao vivo aqui agora, mas lá no YouTube vão ficar todos os vídeos gravados. Então aproveitem a oportunidade, que o Diogo só fala uma vez, só ele não fala 2 vezes não, né, Diogo? Só se for gravado. Pessoal, a gente sabe que é bastante informação, né? Então, assim, se vocês quiserem fazer pergunta, podem ficar à vontade. A gente sabe que e a gente está misturando os assuntos também, né? Então, podem postar as perguntas aí que a gente vai tentar responder até o final da live aqui. Exato, e vocês estão vendo que não é complicado, gente. O Azure, ele é só um monstrão com um monte de tecnologia que tem. E essas coisas simples, vocês podem ter isso dentro do ambiente de vocês. O Azure ficou muito mais fácil de se trabalhar para quem não tem habilidade nenhuma, não quer administrar, tem parceiros que administram. Montar um ambiente desse, deixar funcionando, ele não para, ele é direto. Então, assim, vale muito a pena. E isso faz parte do que a gente está falando lá de migração de data center, né? Então, leva o seu data center para a nuvem, leva algum workload seu para a nuvem e você vai conseguir trabalhar com mais segurança, né? Do que o Diogo falou, né? Pô, vou ter que aumentar meu ambiente. Você vai lá comprar um servidor, 45 dias para chegar, porque o processador que você quer não tem no estoque, só tem só o servidor com um processador, você queria com 2. Cara, Sim. Tudo isso você configura dentro do seu ambiente. O HD não tem o tamanho que você quer. A máquina com um monte de slot, você colocar os seus 20 teras de servidor, não dá. Gente, não precisa mais disso. Agora, montar um ambiente, levar um data center agora, é muito mais prático. Mas vou ter que pagar por mês. É muito menor do que você adquirir uma máquina upfront. Você vai pagar bem menos, né? Niva, só um gancho nesse negócio do valor, né, que você falou. É legal que a VM do Azure, a gente consegue configurar o desligamento automático aqui, né? Então, você não vai usar a máquina, né? Isso, para economizar, por exemplo, eu posso desligar a máquina todos os dias às 18 e através de um script que a gente já tem pronto, a gente liga ela, por exemplo, às 7 ou às 8 da manhã, né? Então, esse período da noite, você consegue economizar ou teria a opção da instância reservada. Se você precisa deixar a máquina ligada direto, na instância reservada você tem uma economia de até uns 30%, que é interessante também para quem não pode desligar a máquina, né? Então são dois pontos interessantes aí sobre a VM especificamente.